Bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentando a ilustre professora e doutora Sulamita Cabral, também as minhas colegas, a doutora Aliane Bestetti e a Ana Lúcia Piccoli, que me honraram com o convite para fazer mais essa locução para o IARGS em torno dos temas relativos ao direito de família. Eu escolhi a questão envolvendo a elaboração e os efeitos do contrato de união estável, por se tratar de um tema atemporal que vem despertando muita discussão na doutrina e na jurisprudência, e parece ser relevante se poder deitar o olhar sobre essa questão com um pouco mais devagar, ainda que eu reconheça não ser o poder de síntese uma das minhas qualidades desenvolvidas ao longo da vida. Como nós sabemos, a união estável há muito tempo passou a significar instituição símile e equiparada ao casamento, inclusive com decisões do STJ e do STF nesse sentido. De modo que a distinção entre uma e outra é virtualmente inexistente, salvo no plano da sua Constituição. E aqui já começamos a ingressar no tema propriamente dito, porque o casamento, como nós conhecemos, é um ato que ele exala solenidade e por isso mesmo é praticado por antecipação, enquanto que a união estável se constitui a partir dos fatos. E talvez esse seja o elemento fundamental na interpretação que se pode dar aos dispositivos legais reguladores do Instituto do Contrato de União Estável. Quem lida com a matéria sabe que o Código Civil, quando regulou o tema, estabeleceu expressamente no artigo 1725, que a união estável se constitui pelo regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito. Essa é a expressão legal. A primeira distinção que se faz é com relação ao tipo de contrato escrito. Se ele deverá ser instrumentalizado através de documento particular ou através de instrumento público. Há praticamente um pensamento unânime no sentido de que o documento particular, porque não está exigido em lei, é hábil ao estabelecimento das questões próprias, especialmente as de natureza patrimonial relativas à união estável. Embora eu, pessoalmente, considerando que o pacto antinupcial tem na sua essência a escritura pública, prefira, sempre que possível, realizar esses contratos de união estável mediante instrumento público. A segunda indagação, e de grande relevância, é acerca do limite, dos limites legais para contratar nesse caso. Quer dizer, esses contratos podem dispor de toda e qualquer questão, ou existe uma fronteira além da qual eles não podem transitar? As questões reguladas, as cláusulas não podem transitar. Estou convencido, até por força das normas legais estatuídas no Código Civil, que nós estamos em regime de plena liberdade de contratar. Basta observar o que dispõe o artigo 421 do Código Civil, onde ele expressamente consagra o princípio da liberdade contratual, né? De modo que o contrato poderá dispor, desde que observadas os limites a qualquer tipo de contratação, da forma que as partes resolverem estabelecer as relações patrimoniais ou as relações próprias à união estável já constituída ou aquela que vai por se constituir. Evidentemente, há limites de natureza de ordem pública e há limites também relacionados aos chamados direitos indisponíveis, que evidentemente não podem ser objeto de disposição nem nesse tipo de contrato, nem em qualquer outra forma de contrato. Mas aquelas relações de natureza meramente patrimonial, como nós sabemos, são intrinsecamente disponíveis e podem efetivamente ser objeto de contratação. O que nos leva a concluir que aqueles que estabelecem um regime de relacionamento patrimonial relacionado com a união estável não estão necessariamente adstritos aos modelos de regimes de bens estabelecidos pelo Código Civil. Aliás, quando se trata do contrato
antinupcial, ou chamado pacto antinupcial, se nós olharmos o artigo 1639 do Código Civil, o legislador estabeleceu, e é uma das poucas vezes em que tal expressão consta no Código Civil, que os nubentes podem, com relação ao regime de bens, deliberar o que melhor lhes aprouver. Vale dizer, não é necessário a adoção literal ou específica de um dos regimes de bens previstos em lei. É possível fazer um regime híbrido ou a criação de um regime de bens de acordo com os interesses e com as características patrimoniais ou os desejos daqueles que pretendem estabelecer aquele contrato. Claro que aí também está em vigor um princípio que ali adiante eu vou tratar com um pouquinho mais devagar, que é o princípio da autonomia das vontades. De modo que esse contrato efetivamente pode ser feito com ampla liberdade, desde que não ofenda nenhuma norma de ordem pública ou disponha de direitos nitidamente indisponíveis. A dúvida que vem surgindo na jurisprudência, além desses contratos, além dessas questões próprias à elaboração do contrato, diz para com a retroatividade das disposições contratuais nessas hipóteses. É uma situação muito curiosa. Quando se trata de casamento, é um ato praticado por antecipação, significa o casamento é convolado, a solenidade é providenciada, a solenização do ato é toda ela desenvolvida antes da convivência do casal, pelo menos é assim que se imagina no nosso sistema legal. Na união estável acontece ao contrário. E em muitas ocasiões, os companheiros, os conviventes, convivem por muitos anos, até o momento em que decidem fazer a sua pactuação. Às vezes, uniões estáveis de mais de uma década, uniões estáveis vitenárias, e lá adiante sobrevém um pacto que estabelece um regime de bens diverso daquele estabelecido em lei, que é o da comunhão parcial de bens. A dúvida é, nestes casos, essas disposições podem ou devem retroagir ao tempo anterior, ou elas vigoram apenas desde aquele momento, isto é, detendo um efeito ex nunc. A dúvida não é despropositada. Há uma grande disputa jurisprudencial em torno do tema. De um lado estão aqueles que situam na prevalência das autonomias da vontade, da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, de modo que aquilo que for estabelecido deve ser cumprido, e aqueles outros que dizem que uma alteração do regime anterior, que vigorava entre os companheiros, atingiria direitos já constituídos, e atingiria também, eventualmente, interesses de terceiros, quando a pactuação se destina a proteções patrimoniais ou atos dessa natureza. E essa divisão na jurisprudência nós já podemos verificar com bastante clareza no próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A se observar a jurisprudência publicada, especialmente até o momento em que eu faço essas observações, é nítido que pelo menos as duas câmaras que tratam do direito de família, quer dizer, a 7ª e a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, têm posições antagônicas. Enquanto os julgados da 7ª Câmara Cível reconhecem a irretroatividade daqueles contratos, quer dizer, os efeitos ex nunc, os efeitos a partir do momento em que ele é contratado, já a 8ª Câmara Cível, invocando esse princípio da autonomia das vontades, reconhece a possibilidade, desde que expressa no próprio contrato, que os efeitos da estipulação tenham característica retroativa, isto é, vigorem sobre as situações, sobre os fatos anteriores à pactuação. A disputa é grande, não há ainda uma definição na jurisprudência, tampouco, até onde eu sei, houve algum tipo de incidente de uniformização de jurisprudência, mas é possível distinguir os fundamentos que levam a uma e outra das conclusões. Aqueles que defendem os efeitos ex nunc da pactuação da união estável, isto é, que eles só podem vigorar a partir do momento em que o contrato é celebrado,
utilizam por analogia os fundamentos que levaram o novo Código Civil a permitir a alteração do regime de bens. Isso porque, em se tratando de união estável que já está em vigor, obviamente estamos tratando, quando se faz esse tipo de pactuação, na alteração do regime de bens previamente estabelecido por força de lei do artigo 1725. E a jurisprudência é absolutamente majoritária no sentido de que essas alterações do regime de bens devem produzir efeitos desde logo e não para trás. Assim no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como também no STJ. De outro lado, situam-se os que defendem a ideia de que as partes que mantêm a união estável, como as partes chamadas a contratar, têm ampla liberdade de contratação. É o chamado princípio da autonomia das vontades. De modo que, se elas contratarem a retroação do regime de bens à situação passada, essa contratação deve ser respeitada, de modo que o regime de bens contratado no futuro deve ter efeitos para o período anterior. O que se pode dizer nesse entrechoque de posições entre aquela que é sustentada pela 7ª Câmara Civil e a outra que é sustentada pela 8ª Câmara Civil, ambos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é que no STJ aparentemente já há uma definição acerca da matéria. Embora não sejam muitos os precedentes que tratem do tema, é possível identificar uma unanimidade acerca dessa questão. Sempre que o STJ foi chamado a decidir, eu contei na minha pesquisa recente apenas 3 precedentes, a decisão se deu no sentido de que o contrato de união estável não pode incorporar efeitos retroativos, né? Que ele só passa a vigorar a partir do momento de sua celebração. Aliás, quando se observa a jurisprudência do STJ, é possível constatar que um dos argumentos utilizados a esse resultado é justamente o fato de que, quando se trata de alteração de regime de bens, como falei há pouco, essa alteração só pode valer para o futuro e não para o passado. Razão pela qual todos os atos jurídicos perfeitos praticados, inclusive aqueles efeitos de comunicação de bens anteriores à contratação, devem ser respeitados. Sendo possível, inclusive, quando se trata em alteração de regime de bens, a partilha dos bens, quando o regime permite, né, a partilha dos bens adquiridos até o momento em que a alteração foi providenciada, até para não ocorrer a chamada confusão patrimonial. Quero crer, até pela natureza e a hierarquia judiciária, que acabará prevalecendo a ideia de que o contrato de união estável somente pode abrigar efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento em que ele for celebrado, pois essa é a jurisprudência atualmente em vigor no STJ. Na sequência, a questão que ainda permanece é quais os efeitos de natureza familiar e os efeitos de natureza sucessória que alberga a contratação do regime de bens em caso de união estável. Hoje se sabe, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, que a união estável deve merecer o mesmo tratamento sucessório, foi invocado a esse efeito o princípio da isonomia, que regula o casamento, de modo a tornar inconstitucional aquelas disposições do artigo 1790 do Código Civil, que estabelecia um regime sucessório próprio às uniões estáveis, hoje apenas aplicável o regime sucessório do casamento previsto pelo artigo 1829, inciso 1º do Código Civil. E quando nós nos detemos na leitura desse dispositivo legal, o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, percebemos que o regime de bens estabelecido, seja por força de lei, seja por força do contrato, tem influência direta na chamada concorrência entre o companheiro e a companheira com os filhos, com os descendentes. Pode ser os filhos ou pode ser aqueles que herdam também por representação na falta destes.
De modo que a eleição do regime de bens terá um efeito fundamental no estabelecimento ou não da concorrência. Basta examinar o disposto no referido artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, para ficar claro que, sendo o regime da comunhão universal de bens, a concorrência não se estabelece. Sendo o regime da separação obrigatória de bens, que também pode acometer a união estável, caso os conviventes passem a ter essa união com mais de 70 anos, também não haverá concorrência. A concorrência está restrita ao regime da comunhão parcial e ao regime da separação convencional, sendo que, com relação à comunhão parcial, a concorrência só acontece com relação aos bens particulares, enquanto que, na separação convencional de bens, a concorrência é absoluta. Neste caso, a companheira ou o companheiro sobrevivente herdará um quinhão hereditário equivalente ao que cada um dos descendentes tiver a título de herança, concorrerá na herança em igualdade de condições. De modo que este estabelecimento que for convencionado no contrato de união estável terá uma relevância fundamental no cotejo dessa eventual concorrência prevista pelo artigo 1829 do Código Civil. Para encerrar, eu lembro que uns tempos atrás fui procurado por um casal que pretendia estabelecer ou fazer um pacto antinupcial, pretendiam casar, evidentemente, quando me pediram a feitura de um contrato antinupcial que fizessem constar e que não eram próprias a nenhum regime de bens em particular. Na verdade, era a constituição de um novo regime de bens aos moldes do que eles desejavam. Perfeitamente legal, sem qualquer tipo de norma que a lei não permita, ou que viole os costumes, ou que viole normas de ordem pública, muito menos dispondo de direitos indisponíveis. A minha surpresa, quando eu fui fazer o contrato antinupcial e levei a quando o oficial escrevente me informou que aquele tipo de contrato não poderia ser feito, porque eu deveria necessariamente escolher um dos regimes de bens. Ao que, ante essa conduta, eu lembrei o disposto no artigo 1639, que diz exatamente que os nubentes, ou os companheiros que pretendem elaborar o contrato de união estável, podem ali dispor o que melhor lhes aprouver. E, evidentemente, o contrato acabou sendo lavrado, assinado e outorgado exatamente como as partes desejavam, e assim tivemos depois a celebração do casamento. Com essas observações, agradecendo a atenção de vocês, despeço-me com o meu muito obrigado.